Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre figuras importantes na área da hipnose. E neste vídeo eu gostaria de vos falar sobre André Müller-Weitznoffer. Dr. Weitznoffer foi um psicólogo, nascido em França. Ele foi um clínico e um investigador muito preponderante na área da hipnose. Ele utilizava frequentemente a hipnose no seu trabalho clínico psicoterapêutico, mas também treinava médicos na utilização de hipnose do campo da medicina e foi um dos nomes mais importantes no campo da investigação de hipnose e dos conceitos de hipnotizibilidade ou sustentabilidade hipnótica. Sustentabilidade hipnótica é a capacidade que alguém tem de responder a sugestões no estado de hipnose. Muitas das vezes os termos hipnotizibilidade e sustentabilidade geram alguma discussão e muitas das vezes não se encontram bem definidos na literatura. Tanto que as questões de hipnotismo, de hipnotizibilidade, sustentabilidade hipnótica e hipnose são muitas das vezes utilizadas sem intercalando. Portanto, umas vezes utilizam-se uns termos, outras vezes utilizam-se outros e muitas das vezes estamos a falar da mesma coisa. Portanto, a visão de sustentabilidade é uma visão que está extremamente ligada ao campo não só da investigação, mas das teorias do não-estado, teorias sociocognitivas, teorias cognitivo-comportamentais. E nesse sentido, o Dr. Weitznoffer foi muito preponderante. Nos anos 50, se não me engano, o Dr. Weitznoffer aceitou um convite para ir para a Universidade de Stanford, convite esse dirigido por uma pessoa que também ele próprio é um nome muito preponderante na área, Ernest Elgart, e juntamente com Elgart, Weitznoffer criou aquilo que é considerada a gold standard, portanto a fasquia das escalas de investigação de sustentabilidade ou hipnotizibilidade, conhecida como as escalas de sustentabilidade hipnótica de Harvard. Essas escalas existem três formas, forma A, B e C. A forma C é aquela que é mais referida e que ainda é utilizada. São escalas que avaliam a resposta que a pessoa dá às sugestões no estado de hipnose. Essas escalas são individuais, ou seja, são passadas apenas uma pessoa de cada vez, têm uma duração de cerca de uma hora e qualquer coisa, e são compostas por 30 itens antecedidos de uma indução hipnótica. Essa indução hipnótica é uma indução que convida a pessoa a focar a sua atenção num ponto e são dadas sugestões de relaxamento de modo a que ela aceda ao estado de hipnose. E depois, quando isso acontece, são dadas um conjunto de sugestões que estão agrupadas em sugestões idiomotoras, sugestões idiosensoriais, sugestões cognitivas. As sugestões idiomotoras são, por exemplo, a catalepsia dos membros, a levitação do braço, sensação de peso no braço ou na mão, a atração magnética. As idiosensoriais têm a ver com a alteração das sensações, calor, frio ou mesmo desconforto ou mesmo de dor, e outras sugestões cognitivas ou que utilizam componentes cognitivas têm mais a ver com alucinações visuais ou auditivas, alucinações positivas ou negativas, e
fenómenos de regressão de idade. Esqueci-me também de alguns de fenómenos de escrita automática ou distorção temporal. Os primeiros, as sugestões idiomotoras, são colocadas ali porque essas sugestões são aquelas que a investigação tem demonstrado que a maior parte das pessoas, ou que quase todas as pessoas, consegue responder. A vantagem de ter um conjunto de sugestões dessas logo no início é que não só promove motivação para a pessoa continuar a responder, como dá a sensação e a confiança à pessoa que alguma coisa está a acontecer e que, portanto, ela está a aceder a esse estado. Até que, obviamente, as sugestões aumentam o nível de dificuldade e de complexidade. A avaliação dessas escalas é feita não só do ponto de vista observacional, mas também do ponto de vista de autorrelato, já que no final é dado um questionário à pessoa para ela preencher, no sentido se ela conseguiu sentir ou responder às determinadas sugestões. E é o conjunto dessa avaliação que faz com que a pessoa esteja principalmente em 3 grupos. Primeiro, os nada sugestionáveis, aquelas pessoas que não respondem a nada ou respondem a muito pouco, tipicamente a sugestões, lá está, idiomotoras. Os moderadamente sugestionáveis, que é a maior parte da população, que são compostas por aquelas pessoas que respondem a quase todas as sugestões, exceto aquelas que podem exigir mais complexidade ou mais recursos cognitivos, como as alucinações ou as regressões de idade. E, finalmente, o patamar, o topo, que são os altamente sugestionáveis, ou, como Elgart também os descrevia, os virtuosos. São sujeitos que não só acedem muito facilmente ao estado de hipnose, mas também conseguem responder a todos os fenómenos hipnóticos com alguma facilidade e com resultados muito, muito positivos e muito... é impressionante ver um indivíduo altamente sugestionável a responder a tudo. A validade estatística dessas escalas foi tão forte, e é como eu disse o gold standard, que todas as escalas que vieram depois das escalas de Stanford, são sempre comparadas em termos estatísticos, em termos das suas qualidades psicométricas. Também foram criadas escalas de grupo, como a Harvard Group Scale ou a Waterloo Group Scale, que são escalas que em termos psicométricos têm tanta força como as escalas de Stanford e têm a facilidade de poderem ser administradas em grupo. Portanto, em termos de investigação, é muito melhor, no sentido em que nós conseguimos poupar mais tempo, já que podemos hipnotizar um grupo, sabendo que os resultados são tão, em termos estatísticos, são tão fortes como aplicando as escalas de Stanford. Portanto, a contribuição para o campo da investigação por parte do Dr. White Snuffer foi tremenda. E, portanto, ele foi bastante reconhecido por todo o seu trabalho. Em termos de literatura, o Dr. White Snuffer também era uma pessoa que produzia de uma forma prolífica. Não só ele foi responsável por vários artigos dentro da área, como capítulos de livros, como também produziu um livro que, na minha opinião, é um dos melhores livros sobre hipnose, sobre hipnotismo, sobre sustentabilidade hipnótica, sobre também a perspectiva de investigação, que é um livro chamado The Practice of Hypnotism, ao qual eu aconselho a todos aqueles que queiram saber mais sobre este lado de investigação, um lado mais sociocognitivo, mais cognitivo ou comportamental, de hipnose.
Para além disso, ele também foi o editor, um dos primeiros editores do Journal of Clinical Hypnosis, uma revista que está associada à ASH, the American Society of Clinical Hypnosis. O que é bastante curioso, já que isso remete-nos para a relação de White Snuffer com Erickson, com Milton Erickson. White Snuffer e Erickson eram amigos muito próximos e foram colaboradores durante muitos anos. O Dr. White Snuffer revia muitos dos artigos qualitativos que Milton Erickson escrevia e dava a sua opinião sobre muita coisa que Milton Erickson dizia. A questão é que, com o desenrolar dos anos, a relação deles começou a ter algumas falhas, a ter algumas fraturas, a distanciar-se, já que White Snuffer não se sentia muito confortável quando algumas das perspectivas e das visões de Erickson tinham muito pouco suporte ou quase nenhum suporte científico. E sendo ele um investigador, ele pautava-se muito por ter uma opinião baseada na evidência, coisa que muitas das vezes Milton Erickson não tinha. E daí que ele tenha-se começado a afastar. Houve um distanciamento da relação entre White Snuffer e Erickson. E mais tarde, White Snuffer chegou inclusivamente a criticar algumas das perspectivas ericksonianas, especialmente nos alunos de Milton Erickson, já que eles também tinham a mesma questão de Erickson, que é, eles davam muitas opiniões, eles davam muitas perspectivas, no entanto, faltava a parte de investigação, e isso era uma coisa que, do ponto de vista de White Snuffer, era altamente criticável. Aliás, existe um livro que é produzido, que é das edições da Fundação Milton Erickson, que é um livro chamado The Essence of the Story, que no fundo é um conjunto de artigos ou um conjunto de textos de várias pessoas a falar da abordagem ericksoniana de Milton Erickson e ligado à questão das metáforas e de histórias. E nesse livro em particular existe um capítulo escrito por White Snuffer onde ele criticava abertamente algumas das visões de Erickson e algumas das visões de ericksonianos, como Jeff Zeig, como Michael Yapko, como Ernest Rossi, etc. Portanto, a relação era sempre muito fraturante. Contudo, existe um nível de respeito que é atribuído ao trabalho e à pessoa de André White Snuffer, ao ponto de um dos prémios que ele recebeu ao longo da sua vida foi da própria Fundação Milton Erickson. O Dr. White Snuffer faleceu em 2005 e, portanto, ele já não se encontra entre nós, mas o seu trabalho, tal como de outras figuras importantes no campo da hipnose, fica marcado sempre pela perspectiva de exigência e das práticas baseadas na evidência. E, portanto, todas as pessoas que gostam da área de investigação e também gostam dos temas das áreas de sustentabilidade podem se interessar a ler os trabalhos de White Snuffer, porque eles estão muito associados também às perspectivas da psicologia social, do conformismo, da resposta à autoridade, da capacidade que uma pessoa tem de responder a sugestões e de ser influenciada pelos contextos ou determinadas figuras. E este foi a breve apresentação sobre Dr. White Snuffer. Se gostaram deste vídeo, por favor, partilhem, subscrevam o canal, fiquem bem, protejam-se e até uma próxima.